E hoje, vídeo de domingo, vou listar aqui as ações das empresas que podem anunciar dividendos até o mês que vem, até o mês de maio especificamente. É aquele vídeo mensal que eu sempre trago em antecipado com as Datacom que podem ser anunciadas até o mês seguinte, conforme vocês sempre me pedem para atualizar aqui no canal todos os meses. Então, se você gosta do meu conteúdo, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E a partir de agora você não perde mais sempre que eu postar novos conteúdos. Então vamos lá, começando com o setor elétrico, quem pode ter anúncio de proventos até o mês de maio? Engie Brasil, forte candidata. Olhando aqui pelos históricos de Datacom, pelos meses onde acontece a Datacom, veja que o mês de maio é bem sugestivo aí para a Datacom da empresa. Geralmente ela faz ali, né, os 3 anúncios por ano, com as Datacom caindo em maio, agosto e dezembro. Então, se você é sócio, já é olhar seu preço teto, olhar o seu caixa, isso faz sentido para você. A lógica é aportar antes do mercado conhecer o anúncio, porque aí você foge da volatilidade, tem a chance de pagar mais barato, o que potencializa o seu yield e você já garante o fluxo de caixa com dividendos lá na frente. Essa é a lógica do dividendo inteligente. Vamos olhar um pouco de preço justo aqui, né, para as ações da Engie Brasil. Na minha opinião, o preço justo, né, ou preço teto ali para comprar é até os R$40. Lembrando que eu trouxe em janeiro, né, a janela de oportunidade onde deu compra lá nos R$35. Ficou muito barato as ações, mas até 40 eu ainda acho que vale, tendo em vista a qualidade da empresa, tem chance de você manter ali um yield acima dos 6%. Lembrando que o payout da empresa deve subir, possivelmente lá em 2026, tá? Geralmente ela investe e depois paga ali uns 3 anos seguidos de 100% do lucro. A gente viu que 2023 e 2024, né, até 2025 também, a empresa vai ter ali investimentos elevados, mas a partir de 2026, já é bem menor. E aí, seguindo essa lógica que ela vem fazendo nos últimos anos, a gente pode observar que possivelmente ela vai voltar a remunerar em 100% do lucro já em 2026. Então é uma empresa que vai pagar mais dividendos nos próximos exercícios. Engie Brasil é ação para ficar sempre de olho. Vamos passar para mais empresas que podem ter anúncio até o mês de maio. Destaco a CSN, tanto a CSN Mineração quanto a CSN Siderúrgica. Olhando aqui pelo histórico, ele é sugestivo para o mês de maio, podendo talvez ser até agora mesmo, mês de abril. Depois disso, só no final do ano de novo, né? Geralmente a empresa tem feito 2 anúncios. Olhando aqui um pouco de preço, eu não tenho um preço teto definido para a CSN Mineração, mas eu gostaria de saber a sua opinião, se você tem preço teto para a CSN Mineração, qual que é o seu preço teto, se você está comprando as ações, mas segundo aqui os analistas, né, já está no preço justo, nas cotações atuais, um pouco até acima do preço. E na ferramenta aqui do Investing, que faz uma avaliação baseada nos indicadores, no balanço da empresa, o preço justo seria ali na casa dos R$7. Olhando o dividendo estimado, está em cerca de 55 centavos, são estimativas. Então, imaginando que a projeção se confirme e você quer saber se o preço atual está entregando um bom yield, vamos arredondar aqui até R$6 aí para a CSN Mineração. A gente está falando de um yield na casa dos 9%, considerando que a estimativa vá se confirmar. Então, quem conseguiu comprar abaixo dos 5, onde deu também a oportunidade, acho que fez uma excelente compra. Eu vou até deixar definido aqui até R$6 para a CSN Mineração pelo dividendo estimado. Aí o yield é interessante, mas não é o melhor preço, na minha opinião. A gente sabe que o minério está muito volátil esses dias, né, por causa das tensões entre Estados Unidos e China. Então, se vier uma outra queda, né, o minério pode contribuir ali para as mineradoras caírem mais em bolsa, e aí talvez a gente pode ter preços melhores aqui para CSN Mineração. Seguimos de olho, mas 2024 foi um ano de recuperação para a CSN Mineração, vieram números fortes, números crescentes, né, porque o minério se manteve ali acima dos $100, garantiu bons resultados, em alguns períodos ficou até acima dos $110, então o lucro cresceu ali mais de 26% comparado a 2023, mas para 2025 sinaliza para um cenário pior, né, em termos de preço do minério, mas é a empresa que tem o balanço forte para segurar essa volatilidade. A empresa não tem dívida e com isso ela seguirá fazendo frente a investimentos e pode pagar dividendos. Portanto, seguimos de olho e aguardando ali os proventos da CSN Mineração. Ainda nas commodities, nós temos aqui, em termos de commodities metálicas, a Gerdau e a Gerdau Metalúrgica. É a empresa que também deve anunciar proventos certamente até o mês de maio.
o histórico é bastante sugestivo. A empresa tem feito 4 anúncios por ano em março, maio, agosto e novembro. Nunca falhou, então deve vir alguma coisa em breve. Olhando um pouco de preço, eu invisto, particularmente falando, pela holding, pela Goal 4. Então até os R$10 eu considero barato. Olhando resultados, né, a empresa vem enfrentando desafios. Os resultados vêm caindo, inclusive, né, nos últimos 3 anos para cá vem em queda. Ainda é um resultado considerado bom, dado todo o cenário de incerteza, mas essas incertezas globais têm colocado dúvidas na tese, né? E enquanto o resultado não sinalizar uma recuperação, o mercado deve seguir vendedor nas ações da empresa, mesmo com a empresa praticamente sem dívida, mesmo com o negócio da empresa não sendo tão afetado ali pelaquela questão das tarifas impostas ao aço. Mesmo assim, o mercado tem preferido ficar de fora, não está disposto a pagar para ver. Já os dividendos em 2024, né, foram em torno ali de 30% a 67% do lucro que foi distribuído para os acionistas. O payout é adequado, né? Sempre no início do ano o payout é menor, na casa dos 30%, e depois no segundo semestre ali dá uma melhorada. Então, como a empresa está com lucros pressionados, o mercado não está esperando grandes cifras em proventos, pelo menos não para esse primeiro e segundo trimestres, né? Porque o payout deve ser ali na casa dos 30%, como sempre tem acontecido no início do ano. Olhando estimativas aqui, ó, para as ações Goal 3, Goal 4, são de aproximadamente 48 centavos estimados, o que nessas cotações, na casa dos R$8, é cerca de 6% de dividendos. Já para as ações GGBR, a estimativa é de cerca de 74 centavos, o que daria aí aproximadamente 5% em dividendos. Vamos para mais empresas. Destaco agora a MAHLE Metal Leve. Também pode ter proventos anunciados a qualquer momento. O histórico sinaliza para o mês de abril. Até o momento que eu estou gravando ainda não tivemos o anúncio. Geralmente a data cai no mês de abril, né? E depois só lá em novembro e dezembro que a empresa faz novos anúncios. Olhando um pouco de preço, né? Eu não tenho preço teto definido aqui para a empresa, mas se você tem, me conta aí nos comentários qual é o seu preço teto aí para a MAHLE Metal Leve. Mas olhando aqui na ferramenta do Investing, é apontado como ação barata, né? Com preço justo acima dos 40, mas já para os analistas, né, que pegaram birra da empresa por causa daquele movimento feito lá em 2023 e depois daquilo, né, para quem lembra, as recomendações eram de venda. Hoje, na visão deles, está no preço justo. As estimativas de dividendos são ali estimados, né, dividendos por ação acima dos R$3, R$3,37 por ação aí estimado, mas considerando essa estimativa, né, para quem está comprando, que arredondando, é 10% de yield. Não é certeza. Olhando resultados, a gente vê que até reportou crescimento de receita, tanto no ano quanto no trimestre, comparado ao ano passado. Destaque aqui para a linha de produtos originais domésticos, que são peças para montadoras de veículos novos, cresceu 89% no trimestre. E a exportação nessa linha já não foi tão bem. O outro destaque ficou também para a linha de aftermarket, exportação, que já são peças para reposição e manutenção e reparos ali, né, que geralmente são usados em seminovos. Nessa linha já teve um crescimento importante, 34%. Então aqui na exportação já foi bem melhor do que o doméstico. Mas apesar da receita em alta, né, o lucro líquido mesmo veio em queda, reportados aí 110 milhões no trimestre, uma queda de 28%, impactado aqui pelo que parece, né, pelo aumento de custos das vendas e dos serviços prestados, além das despesas financeiras que também aumentaram e deixaram essa linha no negativo. Não é uma empresa que eu tenho acompanhado, tá, mas aparentemente segue com bons resultados, né? A empresa dá lucro, mesmo tendo observado uma queda, os lucros estão ainda próximos ali dos maiores patamares históricos. Não é empresa alavancada também, né? Então isso é um ponto positivo. A gente vê aqui dívida líquida em relação ao EBITDA em 0,6 vezes, é tranquilo na minha opinião, e é uma empresa que tem uma boa calibragem de receita distribuída em mercados diferentes, né? A gente tem Brasil, Argentina, América do Norte e Europa, por exemplo, né, que são os mercados consumidores, onde a empresa fabrica peças para veículos a combustão. Aqui na linha de equipamento original, como a gente falou ali no início, né, que é para exportação, a gente vê aqui que foram 26,7% das receitas. Na mesma linha, porém agora para o nosso mercado, né, que é o doméstico, foram ali 30,5% do faturamento.
E já no aftermarket, que são destinados a veículos seminovos, como eu falei há pouco, né, são peças para reposição e manutenção, essa linha representa 42,8% do faturamento. Então, o segmento, né, se o segmento de seminovos, na verdade, crescer, ela ganha, porque ela tem exposição a esse mercado. Da mesma forma que se as montadoras aumentarem a produção de veículos novos, ela também ganha, porque ela tem uma calibragem nesse mercado. Isso tanto no Brasil quanto no exterior. No momento, o setor não está fácil, né? A gente tem observado, mas a empresa tem conseguido navegar relativamente tranquila aí nesse setor. Seguimos então de olho, aguardando ali anúncio de proventos da Mali Metal Leve. Vamos passar para mais empresas que podem ter anúncio de proventos até o mês de maio. Destaco a Klabin. Olhando aqui para o histórico de Datacom, veja que o mês de maio é bastante recorrente para a Datacom, assim como também o mês de agosto, outubro e dezembro, né, que são os meses ali seguintes que devem ter Datacom para a Klabin. A empresa faz vários anúncios durante o ano. Olhando aqui um pouco de preço, né, eu considero até os R$4 interessante, não é uma ação forte em dividendos, né, as estimativas aqui de dividendos, olhando aqui para vocês, nós temos aqui para as units, é algo em torno de R$1,05 a R$1,15 para as units, que é final 11, o que deve dar algo em torno ali de 20 centavos por ação preferencial, né, para quem investe ali na ação final 4 ou até mesmo na ação ordinária final 3. Então, nesses preços atuais, vai dar um yield ali baixo, né, em torno de 5%. Me fala aí nos comentários também se você investe em Klabin e qual é a sua visão para a empresa, se é dividendos ou crescimento. Vamos passar para mais empresas. Quem pode ter anúncio de proventos até maio? Destaco a Cyrela, segmento de construção civil e incorporação. Olhando aqui para os históricos de Datacom, veja que pode ser agora em abril, né, ou talvez até maio, para termos aí o anúncio, né? Geralmente as Datacom têm acontecido nessa época. E as empresas desse setor, né, praticamente todas elas estão bem cotadas para dividendos interessantes. Nós vamos ver aqui a estimativa primeiro e depois a gente fala um pouco de preço. Veja que para 2025 são estimados ali cerca de R$1,90 por ação para a Cyrela, já em 2026 R$2,20. Então, na estimativa menor aqui, né, a gente está falando de cerca de 7 a 8% de yield. São empresas que, apesar de cíclicas, têm conseguido reportar resultados fortes, mesmo com juros elevados, né, o que atrapalha a vida dessas empresas. E aqui com a Cyrela não tem sido diferente, né? A empresa está muito bem, né? Está capitalizada, podendo pagar dividendos. Se a gente vê que resultado de 2024 rapidinho, a gente vê que foi recorde, com a receita crescendo 27%, batendo quase 8 bilhões. E o lucro líquido crescendo 75%, atingindo 1,6 bilhão, com ROI superior a 20%. São números fortes, interessantes ali, e isso sugere bons dividendos. Olhando um pouco de preço, né, está classificado aí como ação barata, preço justo seria na casa dos R$30. Eu, particularmente, não tenho preço teto para a empresa hoje, mas pelos resultados que ela tem entregue, não é à toa que as cotações estão se recuperando. E se você é sócio da empresa, é aguardar, porque o resultado sugere dividendos e podem ser anunciados a qualquer momento. Passando para mais empresas, destaco aqui o Banco do Brasil, também vai ter anúncio de proventos agora no mês de maio. Aqui nós já sabemos, porque tem o cronograma já anunciado, então é ficar ligado, ó. Data de anúncio, olha só, 12 de maio vai ter o anúncio, já está dado para o mercado, né, com a Datacom em 2/6, e depois 21 de maio com a Datacom também no dia 2/6. Dois anúncios seguidos aí do Banco do Brasil no mês de maio. Olhando um pouco de preço, o preço justo aqui, segundo os indicadores, né, cerca de R$32 seria o preço justo, já na visão dos analistas, R$35 para preço justo. Eu, particularmente, tenho o meu preço teto para Banco do Brasil, R$27, abaixo desse preço, abaixo de 27 eu sigo na compra. Semana passada chegou bem pertinho, eu quase comprei, mas como eu já tinha comprado bastante em janeiro, lá nos R$24, aí eu acabei deixando passar, vou seguir apenas olhando, mas estou posicionado esperando dividendos ou a correção das ações. Não vou me estender aqui com resultados, porque já sabemos que o banco seguirá forte em 2025, né? Mas podemos atualizar aqui estimativas de dividendos por ação, hoje em torno de R$2,70 estimado para 2025 e cerca de R$3 estimados ali para 2026, né? Então o yield é atrativo considerando essa estimativa, né? Em R$2,70 para quem compra até 27, por exemplo, que é o meu preço teto, a gente está falando de 10% de yield. Tem aqui, né, o fator do juros sobre capital próprio, né, que desconta aqui também, mas você pode tirar ali os 15%, vai descontar uns 40 centavos.
Não desconta tudo isso porque tem dividendo também, né? Mas vamos considerar que desconta aqui 40 centavos referente ao imposto de renda, né? Como se fosse tudo JCP. Aí nós teríamos R$ 2,30 líquidos. Então, para quem compra até 27, ainda é 8,5% ali aproximadamente em dividendos. Então, acho que até os 27 para dividendos é um bom preço. Seguimos de olho, aguardando o anúncio que vai vir no mês de maio, né? Me fala, inclusive, também qual é o seu preço teto para Banco do Brasil. Vamos aqui para mais uma, né? O pessoal tem perguntado de Cosan. Será que a empresa vai pagar dividendos em 2025? Pode ser que sim, não é certeza, mas olhando aqui históricos de Datacom, mês de maio é sempre recorrente ali para a Datacom da empresa, podendo ser talvez no mês de junho. Olhando aqui um pouco de preço, o consenso avalia como ação barata, é mais uma promessa antiga a tese de investimento da empresa, mas até agora frustrado, né? Sem crescimento e sem bons dividendos. Por se tratar, né, de uma empresa de capital intensivo, os altos investimentos que a empresa veio fazendo acabaram saindo caros em meio a esse cenário de alta de juros e hoje a empresa está fazendo desinvestimentos em alguns ativos, né? E a estimativa de dividendo é em torno de 35 centavos ali por ação estimados para 2025. Não é grande coisa, né? Deve dar aí uns 5% de yield nos preços atuais e a empresa ainda tem muito chão ali para percorrer para começar a retomar os lucros. Como eu já trouxe aqui em vídeos passados de análise, no curto prazo, né, a empresa arrumou a casa, né, entre aspas, vendeu ali a participação na Vale, alongou o perfil de dívida e pode vender alguns ativos ali da Raizen para dar mais uma folga no curto e médio prazo. Então segue sendo um case de paciência, mas para dividendos, mesmo nessas cotações aí nas mínimas, pode ainda não valer a pena, porque a empresa precisa antes de tudo voltar a dar lucro para pensar em pagar melhores dividendos. Nem faz sentido, né, ela aumentar ali, né, ou anunciar um baita yield, um baita dividendo, sendo que os últimos resultados da empresa foram de prejuízo. Enfim, mas seguimos de olho aí na empresa e atualizando para vocês sempre que possível. Então, pessoal, é o seguinte, né? Atenção aqui, ó. Essas empresas são empresas que podem ter um anúncio até o mês de maio. É um estudo baseado no histórico das empresas. Então, é olhar preço teto aí e se faz sentido na sua estratégia. Mas eu já trouxe outras empresas em vídeos passados. Essas aqui, ó, comentando da proposta que já foi anunciada, mas ainda está para deliberar, assim como as Datacom que já foram reveladas. Geralmente são 2 meses aí de muitos anúncios, muita novidade em relação a proventos e os vídeos estão aí no card para quem quiser acessar, quem não assistiu ainda, passa lá depois para ficar atualizado. Se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, um abraço, bons estudos e até a próxima.